Toda empresa que hoje ela é grande, ela não nasceu grande, né? Até filhote de elefante nasce pequeno. As oportunidades de liderança dessas operações de e-commerce nos trouxeram, fez com que a gente organizasse esses desafios em 8 pilares. E a partir do momento que as pessoas se desenvolveram e entenderam o seu propósito e a sua responsabilidade dentro do processo, a gente conseguiu escalar a operação. Porque se eu não tiver pessoas e processo, tecnologia e sistema, cadastro de produto, marketing digital, atendimento ao cliente, logística e transporte, administrativo, muito bem fundamentado, eu posso ter o produto, eu posso ter a profundidade do estoque, preço, competitividade, e eu não vou conseguir sustentar essa operação e a escalabilidade do negócio. O fato é que nós temos hoje muito recurso, muita condição, e a gente precisa cada dia mais nos capacitarmos para isso, ter um time preparado para isso, para a hora que o problema surgir em algum pilar, nesse processo de profissionalização da minha operação, eu conseguir sustentar o pilar e avançar. Bem-vindos ao Papo de E-Commerce. Nós estamos hoje aqui com Augusto Paloma, onde nós vamos falar sobre os desafios de grandes operações. Eu sou o Pedro Henrique Sobral e serei o host desse episódio. Augusto, seja bem-vindo aqui ao Papo de E-Commerce. Você que já é um amigo meu de longa data, antes mesmo a gente estar envolvido com parte de negócios, de e-commerce, e hoje está aqui com a gente nesse episódio. É um prazer recebê-lo. E para nossa audiência aqui saber um pouquinho do porquê o Augusto está aqui hoje, cara, dá um spoiler aí um pouco do seu currículo aí no e-commerce, cara. Boa, muito bom. Primeiro eu agradeço, o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É uma honra, contribuir aqui com o Papo de E-Commerce da Trey, então fico muito obrigado, viu, Pedro? E eu comecei minha carreira no mercado de trabalho em 2008 e o meu primeiro contato com e-commerce foi na Connect Parts. Connect Parts lá em 2011, no qual atuei de 2011 até 2016. Então foi uma grande oportunidade. Connect Parts na época era o maior e-commerce da América Latina no segmento automotivo, maior seller do Mercado Livre em qualquer segmento ou categoria. Na sequência fui para Campinas, aceitei um desafio de assumir a unidade de negócio AutoZ do grupo De Pascoal em Campinas. Depois, um pouquinho depois ali, da De Pascoal, eu recebi o convite para assumir a operação do hipervarejo, no segmento automotivo também, unidade de negócio do Grupo Fortebras, uma iniciativa do fundo de investimento Advent. Fiquei no Espírito Santo durante 3 anos e meio, e na sequência veio um novo convite, dessa vez para assumir uma posição ali de head, já C-level, então foram progressões na minha carreira em relação a essas oportunidades. Então, desde analista, coordenador na Connect Parts, até chegar a uma posição C-level no Grupo Gazin, que por sinal foi a minha primeira experiência fora do segmento automotivo. Então me mudei para o Paraná e assumi toda a operação de e-commerce do Grupo Gazin, um grupo muito forte, mais de 10 mil colaboradores, com a essência varejista, por mais que a gente conheça aqui no Sudeste, mas por conta da questão dos colchões, da indústria, a Gazin tem por essência o varejo. São mais de 400 lojas físicas hoje. É o segundo maior atacadista do país, além dessa tradicional indústria de colchões aí que a gente conhece, dentre outras unidades de negócio como seguradora, consórcio. E na sequência, depois de um tempo lá no Paraná, nós retornamos aqui para o interior, para Marília, para empreender. Com a vocação do empreendedorismo, nós fundamos a E-Commerce Planet, que é uma startup de prestação de serviços de e-commerce com foco na educação, escola, prestação de serviço de orientação e direcionamento de empresas através da consultoria, e o Full Commerce, que é um serviço mais desafiador nosso, que é quando a empresa ela terceiriza por completo toda a operação, e nós executamos isso para o cliente, voltado, obviamente, a resultado, a escalabilidade, seja de venda quanto margem. E aí o cliente se preocupa com a origem, com a importação, com a fabricação, com a compra do produto, e nós executamos toda a operação por ele no Full Commerce. Poxa, bacana, Augusto. Então, assim, a gente está aqui com a pessoa certa para falar desses desafios, Então, é legal que a gente viu que você começou como analista, chegou a uma parte de ser um C-level de uma empresa relevante, A Gazin, às vezes no estado de São Paulo a gente tem uma visão um pouco menor, mas a grandeza que ela tem no território brasileiro, assim, algumas
saindo do eixo São Paulo, Rio aqui, ela é muito, muito, muito grande. Acho que pelos números que você trouxe de lojas físicas, o e-commerce, você trabalhou nessa estruturação. Então, Augusto, eu queria que a gente começasse pegando um pouco de tudo isso que você já vivenciou, a gente trazer quais seriam os caminhos para quem está dentro do e-commerce para poder se preparar, né? Porque eu vejo que ninguém quer ficar pequeno para sempre. A gente começa com muitos cases de sucesso na Tray, enfim, no e-commerce a gente vê que começa com um pouco de investimento, começa lá com R$60 por mês, e um sonho praticamente, um produto que vai testar, passa-se alguns anos, começa a crescer, começa a escalar. A gente tem cases como o Food Fanatics, que é gigante, começou no menor plano que tinha na Tray na época, 12 anos atrás, e hoje é uma mega operação. Então eu queria que você trouxesse essa visão para a gente dos desafios de fazer a gestão de uma grande operação, né? E dentro disso, qual que é a primeira coisa que te vem à cabeça que a gente deveria se atentar, né? O empreendedor hoje deveria começar a olhar já para não ter e talvez evitar esses problemas aí na sua trajetória. Boa, muito bom. De fato, né? Toda empresa que hoje ela é grande, seja um grande seller no marketplace ou com uma loja virtual com audiência, com resultado, que passou por esse processo de escalabilidade, ela não nasceu grande, né? A gente tem uma frase lá no escritório que a gente costuma dizer que até filhote de elefante nasce pequeno, né? Então, esse processo, desde o nascimento até o crescimento de uma empresa, ele é fundamental e existem situações que a gente precisa passar. Na minha jornada e até essa experiência que as oportunidades de liderança dessas operações de e-commerce nos trouxeram, fez com que a gente organizasse esses desafios em 8 pilares, que a gente chama de 8 pilares fundamentais. Então, vocês têm uma metodologia, podemos dizer assim, para ser seguido. Esse conhecimento te ajudou a criar um playbook praticamente ali? Perfeito. Legal. Que inclusive é a grade, né, do curso Formação Gerente de E-Commerce e a metodologia que a gente segue para implantar a consultoria, para fazer o full commerce acontecer, que é embasado justamente nisso que você falou, que são os desafios na hora de tracionar, profissionalizar e organizar uma operação. Começando pelo primeiro pilar, que são pessoas e processos. Pessoas e processos. Exato. E por que esse primeiro pilar ele é justamente a questão do capital humano, né? Do capital intelectual das pessoas, e depois o como elas vão executar isso mediante a procedimentos, a processos internos que vão criar essa cultura organizacional de execução com qualidade de cada atividade, com seu devido responsável, sua atribuição. Mas eu lembro que quando eu cheguei, por exemplo, lá no Espírito Santo, porque o hipervarejo do Grupo Fortebras tem a base em Serra, ali na Grande Vitória, no Espírito Santo, a gente se viu diante de um desafio muito grande em relação à mão de obra qualificada no que diz respeito a e-commerce e suas áreas específicas. Então, quando você tem um contexto, um cenário no qual você tem uma grande oportunidade, que não era problema ali para o Grupo Fortebras, que é a quantidade de produtos, até pela força do atacado e do varejo físico já, porém você não consegue executar pela escassez de mão de obra qualificada. E aí eu lembro que a gente fez parceria com instituições como o Senai, para trazer uma mão de obra, inclusive com conhecimento técnico de autopartes, para conseguir cadastrar bem o produto, por exemplo, atender bem o cliente. Então, essas parcerias com as instituições, com as universidades lá do Espírito Santo, nos ajudaram muito a trazer, né, uma mão de obra interna. Mas a ação-chave no que diz respeito a pessoas e processos foi a criação da nossa universidade corporativa, que foi algo que eu levei para o Espírito Santo com base na minha experiência no Grupo De Pascoal. Porque lá em Campinas, no Grupo De Pascoal, me impressionou o cuidado do Grupo De Pascoal com a capacitação, o ensino do colaborador. Desde uma mão de obra de auto center dentro da oficina, até uma mão de obra administrativa, o programa de trainee, estágio. Poxa, a empresa tinha ali uma biblioteca interna e toda uma preocupação no desenvolvimento. Então não tem como não mencionar o pilar de pessoas e a importância da educação. As coisas deram certo lá porque conseguimos desenvolver pessoas dentro da hiperuniversidade, que era a nossa universidade corporativa, e a partir do momento que as pessoas se desenvolveram e entenderam o seu
propósito e a sua responsabilidade dentro do processo, a gente conseguiu escalar a operação. Entendi. Até Então, a gente pode dizer que, devido à demanda, vocês investiram forte em educação para poder qualificar as pessoas, né? Perfeito. Até porque nós, como gestores, as nossas mãos, enfim, o nosso alcance ele é limitado. Né? Uma pessoa sozinha jamais conseguiria escalar uma operação acima de milhões, como foi o que aconteceu ali, se nós não tivéssemos pessoas qualificadas, pessoas certas, nas posições certas, para executar e entregar isso. Acho que nesse contexto de pessoas ainda, Augusto, é interessante que eu acho que, poxa, você chegou numa empresa já, poxa, hiper relevante, brincando aqui, mas muito estratégico, já tinha uma grandeza, já tinha uma estrutura, mas pensando talvez naquele lojista que está num processo de escala, ele tem que tomar esse cuidado, às vezes, de, poxa, é ele que fazia, porque vai chegar um momento que ele não vai pôr mais a mão em nada, né? E vai acabar só delegando. E aí que talvez nesse início desse momento de transição, de deixar de executar tudo para começar a fazer a gestão das pessoas, talvez acho que seja um pilar que, opa, aqui vale um alerta, porque é comum, eu acho, de muito gestor que está fazendo, quando vira gestor, quer continuar fazendo, né? Perfeito, perfeito. E eu vi isso acontecer muito dentro das operações, né? O próprio caso da De Pascoal era uma estrutura bem enxuta de e-commerce interna. Então, nós tínhamos pessoas extremamente centralizadoras, né, que muitas vezes faziam a operação desde do cadastro de produtos, por exemplo, até o atendimento. E aí nós estamos falando de posições de pilares totalmente distintos, né? Então, a grande dificuldade desse empreendedor, desse departamento de uma única pessoa, que é esse empreendedor do varejo que está começando o seu negócio online, é que quando ele vem do físico, quando ele tem já essa característica no físico, ele quer fazer isso também no online, e aí ele centraliza nele, ele cuida de todo o processo, e não tem como. Porque imagina só você, é lógico, depende muito do tamanho da operação, mas a partir do momento que a tua operação começa a escalar, que você começa a gerar esse volume de pedidos, ou até mesmo de produtos para você catalogar, é humanamente impossível. Como que você vai cadastrar com qualidade, pensando em foto, título, descrição, SEO, vídeo, agora, né, tão fundamental, né, no cadastro de produto. E aí, enquanto você está cadastrando, cai uma pergunta, cai um atendimento, ou seja, seu TMR ali, seu tempo médio de resposta, vai lá para cima, porque você não estava olhando para o atendimento, você estava olhando para o cadastro. Aí nisso cai uma venda e você vai separar essa venda, vai embalar, vai etiquetar, vai fazer essa expedição. Então, esse é um grande desafio do pequeno varejo que começa online. Então, saber a hora certa de trazer apoio de pessoas com metodologia de processos para que você consiga crescer de forma organizada. Boa. Então, assim, acho que já fica um highlight bem importante, que acho que mão de obra, até às vezes a gente recebe muito, pessoal, tem alguém para indicar? Então, assim, vale muito ter essa atenção, porque vai ser inevitável para quem vai crescer. Vai ter que delegar, e às vezes é melhor você já começar a pensar nisso um pouco antes de chegar o momento, talvez, de já começar a ter equipes grandes, mas, poxa, com quem eu posso contar para ter educação, como eu qualifico pessoas que estão dentro da empresa para que elas cresçam, né? Então, acho que a mentalidade de ter um processo bem estabelecido vai ajudar também a você fazer essa retenção e aquisição de talentos, digamos, né, Augusto? E, cara, continuando dentro desses pilares que você trouxe aqui para a gente, qual seria um próximo que você considera que, poxa, a gente precisa também olhar com cuidado, olhar com bastante atenção também? Boa. Eu vou passar por todos os 8 pilares. Legal. E aí eu destaco um que todos são desafiadores, todos requer atenção, mas aí eu volto em um depois de pessoas e processos para a gente destacar aqui. Mas seguindo a sequência dos 8 pilares fundamentais, nós temos, depois de pessoas e processos, tecnologia e sistema, cadastro de produtos, marketing digital, atendimento ao cliente, logística e transporte,
O pilar administrativo, que aí nós englobamos contabilidade, fiscal, financeiro, jurídico, né? Controladoria, auditoria, ou seja, para não ficar 15 pilares fundamentais do e-commerce, nós pegamos tudo aquilo que envolve back-office administrativo e alocamos nesse 7º pilar. E, por fim, o 8º pilar, que é o pilar comercial. Por que, inclusive, nós colocamos o pilar comercial por último? Porque as pessoas, quando elas querem empreender através do e-commerce, entrar nesse mundo digital, elas querem saber logo do produto. O que eu vou vender, como que vai ser a precificação, como que é o mercado. Sim. E ele é o 8º pilar porque a analogia é realmente em relação a uma construção. Assim como uma construção, os pilares edificam essa construção para que a casa não caia, assim também foi quando a gente organizou isso nos 8 pilares fundamentais. Porque se eu não tiver pessoas e processo, tecnologia e sistema, cadastro de produto, marketing digital, atendimento ao cliente, logística e transporte, administrativo, muito bem fundamentado, eu posso ter o produto, eu posso ter a profundidade do estoque, preço, competitividade, eu não vou conseguir sustentar essa operação e a escalabilidade do negócio. Tá? E para destacar como um desafio, com certeza o 2º pilar, que é tecnologia e sistemas. Interessante. Eu lembro quando que eu comecei no e-commerce lá em 2011, nós não tínhamos tecnologia no nível de qualidade que nós temos hoje. Né? Nós tínhamos ali, era o começo do e-commerce, né? Não era mato, né? Nossa, era tudo muito manual. Você lembra disso, né? Você teve a oportunidade também de trabalhar lá na Connect Parts. Mas eu peguei um comecinho ali que os pedidos, na época, não tinha e-commerce, não tinha loja virtual relevante, era o Mercado Livre, que vinha de uma transformação de um site de leilões e de muita peça usada, seminova, para o produto novo. E não tinha hub integrador. Então, nós tínhamos que receber essa venda toda manual. Eu lembro que chegava ali 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, chegava uma moça no escritório, ela selecionava todas as vendas dentro da própria plataforma do Mercado Livre e dava um imprimir. Então, imagina, ela chegava, aí o horário ali era o horário das 8, 7h30, 8 horas, já começava a chegar esse time de digitação de pedidos no escritório e ela distribuía esses pedidos, essas folhas para a gente ir lá e digitar. E o mais interessante é que não existia campo obrigatório, né? Então tinha pedido que não tinha CPF, como eu tiro a nota fiscal. Não tinha endereço. Não, o cliente ia lá e comprava... Não entregar como, né? O cliente comprava um retrovisor, eu não sabia se era o lado esquerdo do motorista ou o lado direito do passageiro. Então, esse comportamento manual, ele criava uma responsabilidade muito grande dessa área comercial de vendas. Porque por mais que era uma venda passiva, nós recebíamos essa venda, eu tinha que entrar em contato com esse consumidor para validar todos esses dados e, obviamente, inserir ele em uma carteira e buscar vender outras coisas para ele. Tá? Só que tudo manual. O pedido era inserido no sistema manualmente. A chegada desse pedido, muitas vezes, na logística, as prioridades, principalmente. Eu lembro que tinha um varal, uma cordinha no prédio, que nós descíamos os pedidos para a logística como prioridade. Né? Então, hoje nós temos aí a Tray como uma baita plataforma de e-commerce, como um hub, com a função de hub integrador também, trazendo automação. Né? A quantidade de ruptura de estoque, o que se vendia naquela época, o que não tinha, precificação errada, né? Uma série de problemas que colapsam uma operação e levam, inclusive, uma empresa à falência. Né? Que hoje, com a evolução tecnológica, nós temos esses gaps supridos, muito bem atendidos, fazendo com que o lojista pense de forma estratégica. Eu não preciso me preocupar em atualizar meu estoque, porque eu tenho a tecnologia, tenho um ERP, tenho uma plataforma de e-commerce, um hub, um ecossistema tecnológico integrado para fazer com que isso aconteça com qualidade. Né? Então, você que está assistindo a gente aqui nesse podcast, se sinta privilegiado de estar aí empreendendo em um momento no qual a tecnologia evoluiu, porque, infelizmente, muitas empresas, empreendedores ficaram pelo caminho porque não conseguiram sustentar uma operação manual. Eu vejo muito até a questão, por exemplo, de PDV, de ponto de venda, fazendo uma analogia com a loja física ali.
O pessoal provavelmente no varejo ainda tem muito o PDV local só ali, que não está nada conectado na internet, que é só na máquina. Se a máquina der pau ali, der um problema, nem isso tem. Hoje, no caso, até a Trade já tem um PDV também para você integrar, ou vender só na loja física, ou loja física e virtual integrados juntos. Então, acho que esse pilar da tecnologia, né, Augusto, ele hoje, por mais que pareça, nossa, tem um monte de coisa que dá para se fazer com online, através do online, enfim, mas esse monte de coisas vem também com um monte de facilidades de ferramentas, né? Às vezes falta um pouquinho da percepção e do conhecimento. Poxa, a minha dor é Y, tem a solução aqui que vai casar com isso. Então, você viu, assim, nesses seus vários anos aí que você teve essas experiências, parece até cena de filme, né? Descer pela cordinha ali, os pedidos. Então, você viu essa evolução, a gente pode dizer? Você sentiu isso na pele? Sem dúvida, com certeza. Notória essa evolução e isso, obviamente, contribuiu com esse crescimento, né, das empresas, contribuiu com essa evolução do e-commerce, né? Eu vejo que a pandemia, obviamente que não tem como ver coisas boas em uma pandemia pela tragédia que foi, enfim, quantos de nós, todos nós fomos impactados de alguma maneira. Em contrapartida, nós, devido ao lockdown e toda aquela situação, nós só conseguíamos consumir produtos, serviços de forma digital, de forma online. Não tinha essa situação do deslocamento porque a loja física estava fechada, etc. Então, esse crescimento, esse comportamento provocado no consumidor gerou uma demanda para o e-commerce. E se a gente for parar para pensar, se isso tivesse acontecido alguns anos antes, inclusive antes dessa evolução tecnológica, nós teríamos um colapso absurdo. Pior do que já foi. Porque todo mundo conhece alguém que comprou durante a pandemia um produto ou aderiu a um serviço e teve um problema. Porque chegou atrasado, porque chegou quebrado, porque chegou avariado, porque não chegou. Eu tentei me relacionar com a empresa, não obtive resposta. Por quê? Porque a demanda foi lá em cima e eu não tinha infraestrutura até mesmo do país para isso, pensando em malha logística, e também de mão de obra qualificada, né, para que as empresas pudessem contar com estrutura para fazer isso acontecer. Mas aí eu me recordo muito bem desse período, do quanto que as empresas de tecnologia foram demandadas e como que empresas como a própria Tray pensaram em soluções de tecnologia para levar o varejista físico para o online de forma muito dinâmica, para que, de fato, o faturamento dele não fosse a zero. Então, isso só foi possível por conta de evolução tecnológica. Então, fazendo aqui uma retrospectiva, é muito real isso, né? A gente vê o quanto que a tecnologia evoluiu e tem possibilitado e ajudado o varejista a ingressar no e-commerce, a escalar a sua operação com uma transformação digital muito ágil. Bacana, Guto. E, cara, dentro disso tudo, né? Então, a gente está falando desses desafios. Você citou a questão até do Brasil estar preparado para entregar os produtos. Você teve experiências ali também com o Gazin, que é fora também só de São Paulo, que aqui, poxa, o Mercado Livre tem centro de distribuição ali, aqui, tem centro de distribuição de Shopee aqui para o lado, não sei o quê. Então, esse miolo de São Paulo é muito fácil, digamos assim, né? É muito mais prático, melhor usar essa palavra, em relação a ter esse centro de distribuição. Mas pensando nessas operações que são em outros lugares, em outros estados, como que você vê isso em termos de desafio, de aprendizados que você teve aí na sua experiência? Esse, inclusive, foi o fator que mais me chamou a atenção no Grupo Gazin, porque foi uma grata surpresa. Eu não conhecia a dimensão do Grupo Gazin, que tem a sua matriz lá em Douradina, uma cidadezinha de aproximadamente 10 mil habitantes, próximo de Umuarama. Inclusive o clima ali, o ambiente é muito mais MS, Mato Grosso do Sul, né, do que propriamente Paraná, porque está bem próximo do Mato Grosso do Sul. E a Gazin, inclusive, expandiu suas lojas físicas, subindo MS, MT, enfim, até chegar a Rondônia, Acre, Pará. E me chamou muito a atenção, porque a hora que eu vi a frota de aproximadamente 700 caminhões, 700 carros, para transportar colchões e estofados na indústria, nível Brasil de fora a fora, fazer todo o abastecimento, muitas vezes, da rede de varejo, com mais de 400 lojas,
os 20 e tantos centros de distribuição espalhados, né, pelo país, realmente me chamou muita atenção. E aí eu entendi, nesse momento, que o Brasil, ele não é um país, ele é um continente, né? Nós temos aí as regiões hoje com potenciais, e até mesmo estados, com potenciais de países. Tá? E quando a gente fala em centro-oeste e norte, ele tem a particularidade logística daquele ambiente. Então eu recebia vídeos de entregas, caminhão da Gazin, em atoleiros, acessando fazendas, área rural, coisa, sim, muito difícil de acessar. A gente recebia vídeos da região ali, né? Você conheceu um pouco lá do Pantanal, lá na região do Mato Grosso do Sul, você pega do Amazonas ali, né? Rio Amazonas. Para fazer logística nessas regiões, tem que saber fazer. Olha isso. Só com uma malha rodoviária, você não faz logística lá, né? A gente sabe o quanto que o aéreo ele influencia, até mesmo o fluvial em alta, né? De cheia ali dos rios, enfim. Então, é um outro país, é uma outra cultura, é uma outra realidade, uma outra necessidade. Muitas vezes um consumidor, né? A gente teve a oportunidade de participar do projeto, não tanto, nossa energia estava mais direcionada ao varejo, mas ao e-commerce principalmente, mas um projeto muito bacana que nasceu recentemente, que é a Fintech, né? Que é o Gazin Bank. Uhum. E por que, por exemplo, que o Gazin Bank nasceu? Justamente porque a cultura daquele ambiente ela vinha sendo transformada cada vez mais. Então, o crediário tradicional, carnezinho, cada vez mais entrando em desuso, ali na mão da avó e do vô, do pai e da mãe, mas o geração chegando. O filho já com seu cartãozinho de crédito, com a sua continha aberta no banco e um outro processo. Só que para isso funcionar, o produto tem que chegar. E aí uma logística eficiente é fundamental. Então, quando a gente olha para esses desafios logísticos, a gente começa a entender por que algumas empresas que predominam no Sudeste, né, não conseguem crescer e evoluir muitas vezes suas vendas para esses extremos. E não é à toa que empresas como Amazon, Mercado Livre, Shopee estão investindo nessa estrutura de centros de distribuição para que o produto esteja cada vez mais próximo do consumidor. O Mercado Livre, por exemplo, tem um CD em Rondônia. Né? Você desce em Recife lá para tirar umas férias, para ir lá pegar uma praia, você se depara com um baita centro de distribuição da Amazon. Né? Então, essa evolução logística ela também contribui para que o vendedor consiga usufruir dessa malha logística e desse espaço nesses centros de distribuição, para que ele consiga também surfar nessa onda, né? Crescer com suas vendas com qualidade em todo esse processo logístico, seja colocando a mercadoria dentro de um fulfillment, seja dentro de um marketplace ou uma estrutura de operador logístico, em um estado com benefício fiscal, mas, de fato, esse pilar, né, o pilar de logística e transportes, ele também dá para mencionar aqui como um grande desafio, mas que também tem evoluído. Né? Então, a praticidade hoje na integração, por exemplo, da Tray lá, no qual a etiqueta chega usando um melhor envio, né? Então, não dá para usar a palavra facilidade, né? Mas hoje está muito menos difícil do que era antigamente no que diz respeito à questão logística também. Tem muito para evoluir? Tem. Mas já a gente consegue perceber essa evolução também. E o que eu acho interessante, assim, que nem a gente está nesse podcast, a audiência é o Brasil, né? Então tem lojistas e às vezes a gente tem muito contato com o estado de São Paulo, mas você trazendo um pouco desses desafios dessas regiões, aqui além do estado de São Paulo, eu vejo também a oportunidade dos lojistas que estão nesses locais e que ainda não estão indo para o e-commerce ou não estão olhando para o quintal deles, né? Porque vender para esse lugar, você estando já mais próximo, né? Claro, você vai ter que entender com o fornecedor o recebimento para você aderir, receber e depois você dar os próximos passos nos processos. Mas, de forma geral, né, Augusto, acho que tem uma vantagem competitiva para quem está nesses estados ali que não estão, entre aspas, Perfeito. Que o pessoal do estado de São Paulo não conseguiu chegar ainda. Então, vale a pena começar a olhar antes que o Mercado Livre chegue, antes que as grandes operações cheguem, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, eu sou conselheiro de uma distribuidora de autopeças que a matriz deles é em Campo Grande,
no Mato Grosso do Sul. Eles têm loja, tem unidade em Dourados. E a maior concentração de venda deles no e-commerce é no próprio MS. Por quê? Porque a malha logística dele, até por conta de abastecimento de loja, rede de motoboys ali em Campo Grande, ele já tem isso pronto para o físico. Legal. Então, quando ele vem para o e-commerce, eu acho muito interessante, porque muitas vezes o empreendedor aqui do Sudeste, ele quer ganhar o Brasil todo. Né? Ele tem uma mentalidade de, e-commerce é um negócio 24 horas no ar, abrangência nacional, eu quero vender para Pará, eu quero vender para Piauí, quero vender lá para o Rio Grande do Sul, e está tudo bem, beleza, é possível fazer, mas existe um mercado dentro de um raio da origem ali que está muito mais acessível. E aí, pensando em quem está fora, é uma grande oportunidade, porque se tem um desafio de entregar lá no Acre, por exemplo, quem já está no Acre superou esse desafio. E ele tem o mercado dele ali, então ele precisa entender isso. Mas a estratégia multi-origem, né, de abertura de CDs, e esse espalhar a sua mercadoria, principalmente sua curva AB, seus produtos campeões, nesses CDs, é muito estratégico. Porque aí, consequentemente, você está mais próximo do consumidor e consegue alcançar novos consumidores, porque hoje, todo consumidor, a gente ficou mal acostumado, né? A gente quer comprar agora e receber agora, né? Então, essa exigência em relação ao nível de serviço ela é muito grande por parte do consumidor. Então, se eu tenho a mercadoria próxima do consumidor, eu já tenho uma grande vantagem nesse pré-requisito que é o prazo de entrega e custo de frete. E acho que nesse ponto de centros de distribuição, pegando o contexto agora do lojista em crescimento, em expansão, vale, conforme a demanda for aumentando, ele já pensar nessas possibilidades também, né, Augusto? Sem dúvida alguma. E o que é legal? Se a gente para pensar no metro quadrado logístico hoje no nosso país, ele é muito caro. Requer aportes e investimentos. Imagina o quanto não custa um centro de distribuição com toda aquela estrutura. Ainda mais agora com a robótica invadindo os CDs e trazendo ainda mais automação. Então, quando a operação ela começa a criar um determinado corpo e exigir, né, desse varejista investimentos nessa infraestrutura, ele pode terceirizar ela. Então, necessariamente, ele não precisa vir e ampliar o armazém, o almoxarifado, o barracão, como ele quiser chamar, né, a estrutura logística dele. Ele pode, sim, ele deve investir no negócio dele. Então, se ele tem condições de, comprar um terreno, construir um barracão, um centro de distribuição, cara, maravilha, mas isso não pode ser um limitador para a operação dele. Legal. Então, quando ele coloca a mercadoria dele dentro de um fulfillment, seja de um marketplace ou dentro de um operador logístico, dentro de uma estrutura de full commerce, por exemplo, ele tem que pensar que ele não só está terceirizando esse cuidado com o pick and pack, né, com esse processo de expedição, mas ele também está deixando de investir em uma estrutura própria, que é muito custosa. Então, tem que entender isso conforme a operação vai crescendo e, de fato, entender o que cabe no bolso, fazer muita conta, se faz sentido investir em ampliar a tua estrutura, tua loja. Poxa, eu tenho uma big loja aqui já que não cabe mais pedido aqui dentro, não cabe mais produto. Vou ampliar a loja, vou para um centro de distribuição, vou terceirizar. Então, fazer conta. Mas isso jamais pode ser um limitador para a operação. Porque o mais difícil já chegou o momento dessa operação, que é a venda. Cara, fazendo um gancho, então, já para a gente falar dela, né? As vendas, né? De modo geral, Augusto, a gente tem muito hoje com marketing digital, praticidade para alcançar públicos, né? Basta você ter um investimento aí considerável, tenho X, consigo ter uma previsão de Y, se eu fizer a liçãozinha de casa ali, bem feitinha, dá para já ir gerando histórico, gerando ali, pensando nessas unidades, você consegue ter uma certa previsão, podemos dizer assim. Cara, eu queria que você compartilhasse um pouco dessa parte de marketing, de vendas, que foi algum case assim, que você falou, poxa, fizemos uma ação para Black Friday, ou fizemos uma queima de estoque que foi estratégica, X, Y, enfim, alguma coisa que você lembre aí dessa sua trajetória, que você fala, poxa, ter realizado tal ação, mesmo que às vezes não foi uma coisa, foi só uma ideia que a gente ajustou, uma coisa que a gente mudou ali, mas que impactou, né?
que você poderia compartilhar para a galera aí, nesse aspecto? Eu gosto muito de uma situação que aconteceu, na realidade ela aconteceu tanto no hipervarejo, né, com autopeças lá do Forte Braço, quanto no Grupo Gazin no Paraná, que foi a ação de participar a cadeia de distribuição das ações de marketing. Né? O mercado chama muito de VPC, né, a verba de propaganda cooperada, a verba de marketing, mas não só pelo recurso que vem da cadeia, que vem do teu fornecedor, da tua indústria, né? Porque, obviamente, um rebate, um recurso para você investir, seja em performance, seja para colocar no preço, ele é sempre muito bem-vindo, óbvio. Seja bonificação em produto, como for, é independente. Mas o que é mais interessante quando você traz a cadeia para essas ações de marketing, quando você compartilha o teu planejamento, o teu calendário de marketing com a sua cadeia de fornecedores, é participá-los disso. Então, ninguém conhece o produto melhor do que quem fabrica, né? Então, você, como uma revenda, pensando agora com cabeça de varejo, que compra esse produto ou de um atacado, de um distribuidor, ou ele compra direto da indústria, ele precisa estar muito próximo. Ele precisa entender na origem quais são as características desse produto, quais são as particularidades desse produto. Quando ele traz uma indústria, isso aconteceu e segue acontecendo no Grupo Gazin. Quando você traz, por exemplo, um grande fornecedor, a Whirlpool, por exemplo, com o Subrastemp, para a mesa, para falar assim, vamos vender tantas geladeiras, tantas lavadoras, o planejamento é esse, Dia das Mães, Black Friday, e ele vem para a mesa para contribuir com esse plano estratégico, as coisas acontecem. O mesmo foi lá na Fortebras, no Espírito Santo. Quando nós cruzamos o calendário de marketing, envolvemos o parceiro, o fornecedor, as coisas acontecem. É lógico que hoje tem uma resistência muito grande, às vezes, de envolver a origem. O mercado tem uma preocupação muito grande, porque nós temos um movimento D2C muito forte, que é o Direct to Consumer, ou seja, a indústria, o importador, quem mais conhece do produto, ingressando no canal online e fazendo a venda diretamente para o consumidor final. Então, isso causou uma certa aversão na cadeia e o varejista ele tem visto o seu fornecedor muitas vezes como concorrente e não mais como parceiro. Mas o fato é que, em vários segmentos, a cadeia de distribuição ainda é muito respeitada, ela funciona e o varejista precisa estar perto da origem, conhecendo mais o produto e, obviamente, pedindo essa contribuição, essa colaboração. Financeiramente eu não consigo, mas qual insight você me dá para a minha Black Friday? O que a gente pode destacar de diferente nessa comunicação? Seja como estratégia de social media, de performance ads, mas o que enfatizar? Porque se a relação for simplesmente comercial de preço, é uma relação que não tem... Que se abala facilmente no tempo, né? Exatamente. Então, a gente viveu isso muito forte, tanto lá no hipervarejo com autopeças, quanto na Gazin, com a indústria de móveis e eletrodomésticos, essa aproximação e essa contribuição da indústria. Seja com conhecimento, com estratégia ali a quatro mãos, como até mesmo com recursos para subsidiar um frete grátis, para injetar em ads, para veicular um banner no site, enfim. Então, foi algo muito legal que com certeza contribuiu para o crescimento, tanto do hipervarejo quanto da Gazin. Cara, sabe o que foi legal nessa sua fala? Porque assim, a gente é acostumado quando fala de marketing e vendas, algum tipo de ação relacionada à publicidade. Então, poxa, foi um influencer, foi uma ação de ads, foi um lançamento, né, que o pessoal tem feito muito empacotamento da metodologia de lançamentos digitais, levando para produto físico no e-commerce, que funciona, tá? Não está errado, isso faz. Mas eu achei legal nessa sua fala que quando a gente está agora olhando para a grande operação, o marketing e venda ali, de fato, né, a publicidade, ela vai vir muito atrelada a essa parte operacional e estratégica. Então, acho que preparar o lojista que é pequeno hoje, que é médio hoje, para essa mentalidade de que, conforme você escala, já não é mais só a ponta final. Quanto mais você mexe, na verdade, do balcão para trás, digamos assim, maior a efetividade depois na ponta final, né?
Perfeito. Ficou muito nítido na sua fala, porque a gente fala com muita gente aqui, o dia inteiro, muitos lojistas, troca mensagens, visita lojas físicas, operações, e eu achei muito interessante, Augusto, e acho que serve de insight para quem está nos assistindo, para quem já está numa fase de começar a tomar decisões para poder gerenciar uma grande operação, e quem hoje é pequeno, mas está mirando o sucesso aí a longo prazo. Perfeito. E até pegando um gancho nessa questão dessa estratégia de vendas, se eu, como lojista, tenho receio do movimento D2C, que vem muito forte, da indústria cada vez mais presente no digital, por que não eu, que sou um pequeno lojista, não me tornar a indústria? Aí entra um aspecto de importação, que nós temos estimulado muito, essa estratégia de marca própria. Pô, eu tenho uma loja, eu tenho um pet shop no centro da cidade, a minha marca é forte, é reconhecida nesse raio. Poxa, e se eu tivesse um produto, um comedouro de gato, de cachorro, um bebedouro, uma caminha, com a minha marca, com o meu código de barras. Ou seja, eu não vou ter um mercado brigando comigo, afinal de contas, é o meu código EAN que está ali, é a minha marca, é o meu produto. A não ser que eu comercialize isso via atacado, distribuição, vão ter outros varejistas vendendo. Então, a gente vê que muitos lojistas deixam de ingressar no e-commerce por uma inviabilidade, poxa, eu não consigo competir em preço. E a gente sabe que não é só preço. Exato. Acabamos de dar um exemplo aqui que você pode explorar o teu trabalho de marketing e de publicidade em relação a outros diferenciais do produto. Pô, não tenho competitividade em preço. Como eu posso fazer, então, para usar a minha marca nessa estratégia? Como que eu uso uma China, por exemplo, para me fornecer esse produto com a minha marca própria, e que a gente sabe também que evoluiu muito. Hoje você consegue fazer isso com containers fracionados, com cota de importação extremamente acessíveis. Então, hoje eu vejo que o fato da indústria fazer esse movimento direto não é um empecilho para o pequeno varejista ingressar no e-commerce. Essa inviabilidade, muitas vezes financeira, com preços arrojados, pouca margem para trabalhar, é uma oportunidade para tirar o lojista da zona de conforto, para que ele pense além do preço e crie estratégias que tragam engajamento com o consumidor, que busque principalmente fortalecimento da marca dele e do negócio dele. Cara, você deixou aqui, acho que para a gente caminhando para o final, um ponto muito, muito importante, que eu concordo com você que em termos de visão de futuro de varejo. Marca própria. Quanto mais o lojista já começar a olhar para essas oportunidades de ter a sua marca própria, eu acho que o mercado está apontando muito para isso. Né? Você deu alguns caminhos para isso acontecer, para quem não se aprofundou na temática, mas eu acho que isso é muito relevante. E assim, você falou muito da oportunidade que a gente tem importando, trazendo containers, tudo. Mas eu tive em Presidente Prudente, aí, no começo do ano, onde eu visitei uma livraria, que é a Cliente Tray, a Imeric, e eles a gente até gravou case e tudo, e eles são livraria, né? Então, eles entenderam esse jogo da marca própria, e eles já estão começando a mudar os produtos. Eles têm no portfólio ali, pelo menos 70% hoje é produtos de terceiros, mas 30% já é de marca própria. Já são editoriais deles, eles arrumaram parceiro para fazer as impressões. Se tornaram editor ali para conseguir... fizeram parceria, então com a marca deles sendo impressas e o faturamento deles já tem aí pelo menos 30% e crescendo, né? Então eles entenderam isso no feeling, vivendo, não foi ali vendo taxa, vendo coisa, não foi estudando o mercado lá da China, mas foi percebendo. Então acho que é legal esse case que você trouxe, Augusto, porque nos dá uma visão, talvez, poxa, pessoal, já que eu estou começando, por que não já setar um objetivo de, no meu planejamento financeiro, até onde eu tiver possibilidade, assim que for possível, começar a ter minha marca, o produto que eu me consolidei vendendo de terceiros, né, eu começo também a ter um portfólio similar, e aí eu consigo, geralmente, criar a autoridade para a minha marca. Então, a gente depende menos. Está vendendo no marketplace? Mas é um produto com a tua marca. Está vendendo na loja virtual? É com a tua marca. Está fazendo redes sociais? É com a tua marca. Né? Então, acho que
Você trouxe para mim aqui, acho que uma cereja do bolo nesse papo, cara. E até você mencionou agora por último as redes sociais, né? Social commerce. A gente tem muita oportunidade em relação a isso, né? Sim. Porque se a gente parar para pensar, quem está na rede social não está lá por entretenimento, não está lá muitas vezes com a finalidade de comprar algo. Só que recentemente a gente ouviu uma palestra do TikTok falando sobre o impacto, né, dos vídeos curtos, dessa grande rede social no comércio eletrônico. E uma das frases que marcou muito é essa migração do influencer pro creator, né? Creator economy. Perfeito. Economia dos criadores de conteúdo. Exato. Então, se eu quero fortalecer uma marca, se eu quero garantir a sobrevivência do meu negócio, quer uma oportunidade melhor essa do que, poxa, eu vou ser criador de conteúdo. Eu não simplesmente vou cadastrar meu produto, colocar lá, jogar ele lá e pedir a Deus para que venda. Mas não, eu vou estimular isso através não só da minha influência e conhecimento em relação, mas criando conteúdo, principalmente de vídeos curtos, pensando obviamente na rede social TikTok, mas causando todo esse impacto e influência, né? Então hoje nós temos mecanismos para o lojista conseguir fortalecer a sua marca, né? E não só depender de uma cadeia de distribuição que a gente sabe que muitas vezes elas não deixam esse nível de rentabilidade para o varejo conseguir trabalhar. Ótimo, Augusto. Acho que a gente consegue finalizar esse papo de e-commerce aqui com muitos insights. Pessoal que nos acompanhou até aqui, né, a gente falou dos desafios, usou muito da experiência do Augusto para ele falar das grandes operações, mas você que hoje não se sente uma grande operação, ainda, poxa, eu estou planejando abrir um negócio, já use isso aqui na mente, já tem isso na mente, né, Augusto? Porque às vezes a gente faz o planejamento, cara, não é só para execução a prazo pequeno. A gente sempre tem que ter o prazo pequeno, que é onde a gente sobrevive, a gente tem que estar rodando certinho, mas daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, daqui 10. Então o mercado ele é dinâmico, mas se você não tem trilha nenhuma, não tem metodologia nenhuma, alguma coisa vai dar problema. Então, independente do seu estágio atual, acho que a frase é bora começar, né? Perfeito, é isso aí. Fazer de fato acontecer independente da adversidade, independente dos empecilhos que venham surgir, e inclusive independente de qual pilar que vai surgir ali o problema que vai ser o grande desafio da operação, né? Mas o fato é que nós temos hoje muito recurso, muita condição, e a gente precisa cada dia mais nos capacitarmos para isso, ter um time preparado para isso, para a hora que o problema surgir em algum pilar nesse processo de profissionalização da minha operação, eu conseguir sustentar o pilar e avançar. Bora começar, bora vender, bora escalar. Isso aí, Augusto. Então, pessoal, o Papo de E-Commerce vai ficando por aqui. Já te convido a deixar a sua curtida aqui, dar o seu like se eu gostei, se você está vendo pelo YouTube. Caso você esteja no Spotify, também classifica o programa, deixa um comentário, ambas plataformas permitem comentário, então dê feedback para a gente poder trazer o Augusto aqui para falar em mais detalhes de outros assuntos. E Augusto, aproveita, deixa os seus contatos aí, como o pessoal pode te encontrar, para depois eles também continuarem a aprender com você aí, cara. Perfeito. Bom, agradecer, né, mais uma vez aqui o convite, foi uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje, poder contar um pouquinho da minha carreira, da minha trajetória, e também trazer alguns insights para vocês. Nas redes sociais você me encontra como Augusto Palomo, no Instagram augusto.palomo, no LinkedIn, que é uma rede social, inclusive, que a gente utiliza bastante, Augusto Palomo, e-commerce Planet Oficial, e também a Execom, que é a Escola Superior de E-Commerce do E-Commerce Brasil, que nós temos aí uma parceria, uma posição como head dessa operação. Nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima. Boa. Então é isso, pessoal. Valeu!